Imagine acordar um dia e perceber que você está vivendo em uma prisão invisível. Não há grades, não há muros, não há guardas armados. Apenas um silêncio ensurdecedor que se instala sempre que você ousa expressar um pensamento que desafia o consenso. Você fala sobre questões que considera importantes, compartilha insights que considera valiosos, propõe soluções que considera óbvias, mas é recebido com olhares vazios, sorrisos forçados ou, pior ainda, uma hostilidade sutil que você não consegue explicar completamente. Você começa a se questionar: será que o problema está em você? Será que suas ideias são realmente tão absurdas assim? Será que você está perdendo a sanidade? Ou será que todos ao seu redor perderam a capacidade de pensar criticamente? Aqui está o paradoxo mais perturbador da existência humana. Vivemos em uma sociedade que celebra a inovação, que venera os grandes pensadores da história, que constrói estátuas para revolucionários intelectuais e, ao mesmo tempo, pune sistematicamente qualquer pessoa que ousa pensar fora dos padrões estabelecidos. Nós idolatramos Galileu, mas crucificaríamos qualquer um que desafiasse nossas crenças fundamentais hoje. Reverenciamos Einstein, mas ostracizaríamos qualquer mente que questionasse nossos dogmas contemporâneos. Por que isso acontece? Por que uma espécie que evoluiu através da capacidade de pensar, adaptar-se e inovar desenvolveu um mecanismo tão sofisticado para suprimir exatamente essas qualidades? Pense em quantas vezes você já sentiu aquela sensação familiar. Você está em uma conversa, uma reunião, um jantar em família e algo dentro de você quer gritar: isso não faz sentido. Mas você não grita. Você sorri, acena com a cabeça, talvez mude de assunto. Você aprendeu, através de 1000 pequenas punições sociais, que é mais seguro manter suas observações mais profundas para si mesmo. Essa não é apenas uma questão de educação ou diplomacia. É algo muito mais sinistro. É a domesticação sistemática da mente humana. É o processo pelo qual uma sociedade transforma pensadores potenciais em conformistas funcionais, inovadores em imitadores, questionadores em seguidores silenciosos. Mas aqui está a questão que deveria te manter acordado à noite. Se isso está acontecendo com você, está acontecendo com milhões de outras pessoas também. Quantas descobertas revolucionárias nunca foram feitas porque seus potenciais criadores foram silenciados antes mesmo de começar? Quantas soluções para nossos problemas mais urgentes estão trancadas nas mentes de pessoas que aprenderam que é perigoso pensar diferente? E mais perturbador ainda, o que isso diz sobre a natureza fundamental da sociedade humana? Será que somos realmente uma espécie racional? Ou somos apenas primatas sofisticados que desenvolveram maneiras mais elegantes de manter a hierarquia tribal através da supressão intelectual? A verdade é que você não está imaginando coisas. A hostilidade que você sente quando expressa ideias genuinamente originais não é paranoia. É um mecanismo de defesa social tão antigo quanto a própria civilização. E compreender esse mecanismo não é apenas uma questão de curiosidade intelectual, é uma questão de sobrevivência psicológica e talvez de evolução humana. Porque se você é uma das pessoas que sente essa tensão constante entre sua necessidade de pensar autenticamente e a pressão social para conformar-se, você está enfrentando uma das batalhas mais fundamentais da existência. A luta entre a verdade e a aceitação, entre a autenticidade e a segurança, entre ser quem você realmente é e ser quem a sociedade precisa que você seja. E essa batalha está apenas começando.
A resposta para por que a sociedade odeia quem pensa diferente não está nos livros de sociologia ou nos manuais de comportamento organizacional. Está enterrada nas camadas mais profundas da psique humana, naquilo que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo, um reservatório de medos, instintos e padrões comportamentais que nossa espécie carrega há milênios. Jung percebeu algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Nós não somos indivíduos racionais que ocasionalmente se comportam de forma tribal. Somos animais tribais que ocasionalmente conseguimos pensar de forma individual. E essa distinção muda tudo. Quando você expressa uma ideia que desafia o consenso, você não está apenas oferecendo uma perspectiva alternativa. Você está, inconscientemente, ativando um dos medos mais primitivos da mente humana, o medo da exclusão do grupo. Para nossos ancestrais, ser expulso da tribo significava morte certa. Não havia supermercados, não havia sistemas de segurança social, não havia segundas chances. A sobrevivência dependia inteiramente da aceitação do grupo. Esse medo não desapareceu com a evolução da civilização. Ele apenas se tornou mais sofisticado, mais sutil, mais psicologicamente complexo. Hoje, quando alguém apresenta uma ideia que ameaça a estrutura de crenças do grupo, o mesmo alarme ancestral dispara. Perigo, dissidência, ameaça à coesão tribal. Friedrich Nietzsche compreendeu essa dinâmica melhor que qualquer filósofo de sua época. Ele viu que a sociedade não pune o pensamento diferente por malícia, mas por necessidade psicológica. O que ele chamou de moral de rebanho não é um sistema de valores consciente, é um mecanismo de sobrevivência inconsciente que protege o grupo da fragmentação. Mas aqui está onde a coisa fica verdadeiramente perturbadora. Esse mecanismo não distingue entre ideias destrutivas e ideias construtivas. Ele não avalia o mérito intelectual de uma proposta. Ele simplesmente detecta diferença e ativa a resposta de rejeição. É por isso que algumas das mentes mais brilhantes da história foram inicialmente ridicularizadas, ostracizadas ou até mesmo perseguidas. Arthur Schopenhauer observou que toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro é ridicularizada, depois é violentamente combatida, finalmente é aceita como auto-evidente. Mas ele não explicou por que isso acontece. A razão está na arquitetura fundamental da mente coletiva. Quando você pensa diferente, você está forçando outras pessoas a confrontar a possibilidade de que suas crenças fundamentais podem estar erradas. E isso não é apenas desconfortável, é existencialmente aterrorizante. Se suas crenças sobre realidade, moralidade, propósito e identidade podem estar erradas, então quem você é? Em que você pode confiar? Como você pode navegar pelo mundo? Jean-Paul Sartre chamou isso de angústia existencial, o terror que sentimos quando confrontamos a liberdade radical de escolher nossas próprias crenças e valores. A maioria das pessoas não quer essa liberdade. Elas querem a segurança de saber que suas crenças são corretas porque são compartilhadas pelo grupo. É por isso que pensadores originais não são apenas rejeitados, eles são ativamente temidos. Eles representam a possibilidade de que tudo o que consideramos normal, natural e necessário pode ser apenas uma construção arbitrária. Eles são lembretes vivos de que nossas certezas podem ser ilusões. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra, observou algo ainda mais profundo. A maioria das pessoas prefere o sofrimento familiar à incerteza da mudança. Elas escolherão uma prisão conhecida em vez de uma liberdade desconhecida. E quando alguém aponta para a porta da prisão, a reação instintiva não é gratidão, é raiva. Porque se a porta sempre esteve lá, se a liberdade sempre foi possível, então todo o sofrimento foi desnecessário.
E essa realização é insuportável para a mente que investiu sua identidade inteira na narrativa de que as coisas são como são porque tem que ser assim. Aldous Huxley previu isso em Admirável Mundo Novo, uma sociedade onde a conformidade não é imposta pela força, mas pela sedução, onde as pessoas não são proibidas de pensar, elas simplesmente perdem o desejo de fazê-lo, onde a originalidade não é criminalizada, ela é simplesmente tornada irrelevante. Mas talvez a observação mais perturbadora venha de Napoleão Hill, que notou que a sociedade não apenas pune o pensamento diferente, ela recompensa sistematicamente a mediocridade. Porque a mediocridade é segura, ela não ameaça ninguém, não desafia nada, não força ninguém a questionar suas assunções fundamentais. E assim, sem perceber, criamos um sistema onde a inteligência genuína é vista como uma ameaça, onde a criatividade autêntica é tratada como uma doença, onde a capacidade de pensar independentemente é considerada uma deficiência social. Mas isso é apenas o começo. As consequências dessa dinâmica se estendem muito além do desconforto social individual. O que acontece quando uma sociedade inteira desenvolve uma alergia ao pensamento original? As consequências não são apenas sociais ou culturais. Elas se infiltram na estrutura fundamental da realidade humana, moldando não apenas o que pensamos, mas como pensamos e, eventualmente, quem nos tornamos. Primeiro, há o fenômeno que os psicólogos cognitivos chamam de cascata de disponibilidade, um processo pelo qual ideias se tornam verdadeiras simplesmente porque são repetidas com frequência suficiente. Quando pensadores originais são sistematicamente silenciados, as únicas ideias que circulam são aquelas que já foram aprovadas pelo consenso. Isso cria uma ilusão de unanimidade que se torna cada vez mais difícil de quebrar. Imagine um aquário onde todos os peixes nadam na mesma direção. Um peixe que tenta nadar contra a corrente não apenas enfrenta resistência física, ele começa a questionar sua própria sanidade. Talvez eu esteja errado, ele pensa. Talvez haja algo fundamentalmente defeituoso em mim. E gradualmente ele para de tentar. Ele se junta à corrente não porque foi convencido de que está errada, mas porque a pressão psicológica de ser diferente se torna insuportável. Isso é exatamente o que acontece em escala social. Mentes potencialmente revolucionárias aprendem a se autocensurar antes mesmo de formar pensamentos completos. Elas desenvolvem o que os neurocientistas chamam de inibição cognitiva pré-consciente, um mecanismo pelo qual o cérebro automaticamente suprime ideias que podem levar à rejeição social. Mas as consequências vão muito além da autocensura individual. Quando uma sociedade pune consistentemente o pensamento divergente, ela não apenas perde ideias específicas, ela perde a capacidade de gerar ideias originais. É como um músculo que atrofia por falta de uso. A criatividade coletiva não é apenas reduzida, ela é sistematicamente destruída. Considere o que aconteceu durante a Idade Média, quando questionar certas doutrinas religiosas era literalmente uma sentença de morte. O resultado não foi apenas a supressão de ideias específicas sobre astronomia ou medicina, foi a criação de uma cultura inteira onde a curiosidade intelectual se tornou psicologicamente perigosa. Gerações inteiras de mentes potencialmente brilhantes aprenderam a não fazer certas perguntas, a não seguir certas linhas de raciocínio, a não confiar em suas próprias observações quando elas contradiziam a autoridade estabelecida. E aqui está o aspecto mais insidioso. Esse processo não requer conspiração consciente ou opressão deliberada. Ele acontece automaticamente, através de 1000 pequenas interações sociais.
Um olhar de desaprovação aqui, um comentário sarcástico ali, uma promoção negada, um convite não estendido. Cada uma dessas micropunições é insignificante por si só, mas coletivamente elas criam um campo de força invisível que molda o comportamento de maneiras que nem mesmo percebemos. Os neurocientistas descobriram algo fascinante sobre como o cérebro processa a rejeição social. As mesmas regiões neurais que respondem à dor física também se ativam quando experimentamos exclusão social. Literalmente, ser rejeitado pelo grupo dói da mesma forma que ser fisicamente ferido. E assim como evitamos comportamentos que causam dor física, aprendemos a evitar comportamentos que causam dor social, incluindo o comportamento de pensar de forma independente. Isso cria o que os psicólogos chamam de conformidade antecipatória. Um estado onde as pessoas modificam seus pensamentos e comportamentos não em resposta à pressão atual, mas em antecipação à pressão futura. Elas se tornam seus próprios censores, seus próprios guardas de prisão, seus próprios inquisidores. Mas talvez a consequência mais devastadora seja o que acontece com a própria noção de verdade. Quando ideias são avaliadas não por sua precisão ou utilidade, mas por sua aceitabilidade social, a verdade se torna uma questão de popularidade em vez de evidência. A realidade se torna democrática, não no sentido político, mas no sentido de que ela é determinada por votação majoritária em vez de investigação rigorosa. Isso leva ao que os filósofos chamam de relativismo epistêmico, a ideia de que não existem fatos objetivos, apenas perspectivas socialmente construídas. E embora isso possa soar progressivo e inclusivo, na prática é profundamente conservador, porque se todas as perspectivas são igualmente válidas, então não há razão para questionar as perspectivas dominantes. Se não existe verdade objetiva, então não há base para criticar o status quo. O resultado final é uma sociedade que se torna progressivamente menos capaz de resolver problemas complexos, menos adaptável a mudanças, menos resiliente diante de desafios. Porque a solução de problemas requer exatamente o tipo de pensamento divergente que foi sistematicamente desencorajado. Pense nos grandes desafios que enfrentamos hoje: mudanças climáticas, desigualdade econômica, polarização política, crises de saúde mental. Todos esses problemas requerem soluções que desafiam suposições fundamentais sobre como a sociedade funciona. Mas como podemos encontrar essas soluções se punimos sistematicamente as pessoas que questionam essas suposições? É como tentar resolver um quebra-cabeças depois de jogar fora todas as peças que não se encaixam no padrão estabelecido. Você pode criar uma imagem que parece completa, mas ela não representa a realidade. Ela representa apenas a parte da realidade que você decidiu aceitar. E assim, sem perceber, criamos uma civilização que é simultaneamente mais conectada e mais isolada, mais informada e mais ignorante, mais sofisticada e mais primitiva do que qualquer sociedade na história humana. Uma civilização que tem acesso a mais conhecimento do que nunca, mas perdeu a capacidade de questionar esse conhecimento de forma significativa. Mas há uma saída, há sempre uma saída, e ela começa com uma rebelião, não contra a sociedade, mas contra a parte de você que aprendeu a se conformar. A libertação do pensamento conformista não começa com uma revolução externa. Ela começa com um ato de coragem psicológica tão radical que a maioria das pessoas nem consegue concebê-lo. Começa com a decisão consciente de valorizar a verdade mais do que a aceitação, a autenticidade mais do que a aprovação, a integridade intelectual mais do que a segurança social. Mas aqui está o paradoxo. Para se libertar da necessidade de aprovação social, você primeiro precisa entender por que essa necessidade existe.
e a resposta não é o que você espera. A necessidade de aprovação não é uma fraqueza de caráter, é um mecanismo de sobrevivência que foi útil por milhões de anos de evolução humana. O problema não é ter essa necessidade, o problema é não reconhecer quando ela se tornou contraproducente. É como um sistema de alarme que continua tocando muito depois que o perigo passou. Friedrich Nietzsche ofereceu uma das estratégias mais poderosas para essa libertação quando escreveu sobre tornar-se quem você é. Ele não estava falando sobre descobrir alguma identidade pré-existente escondida dentro de você. Ele estava falando sobre o processo ativo de criar uma identidade que seja genuinamente sua, independente das expectativas e pressões externas. Isso requer o que ele chamou de transvaloração de valores, um processo pelo qual você conscientemente examina cada crença, cada valor, cada assunção que você herdou da sociedade e decide deliberadamente quais manter e quais descartar. Não porque são populares ou impopulares, mas porque são verdadeiros ou falsos, úteis ou prejudiciais, autênticos ou artificiais. Carl Jung ofereceu uma abordagem complementar através do conceito de individuação, o processo de integrar todos os aspectos de sua personalidade, incluindo aqueles que a sociedade considera inaceitáveis. Jung percebeu que a conformidade social não elimina os aspectos sombrios da personalidade humana. Ela simplesmente os empurra para o inconsciente, onde eles se tornam ainda mais poderosos e destrutivos. A verdadeira rebelião, segundo Jung, não é expressar sua sombra de forma destrutiva, mas integrá-la conscientemente. Isso significa reconhecer e aceitar seus impulsos agressivos, seus desejos egoístas, suas tendências destrutivas, não para agir sobre eles, mas para entendê-los e canalizá-los de forma construtiva. Quando você para de tentar ser a pessoa que a sociedade quer que você seja e começa a ser a pessoa que você realmente é, incluindo os aspectos que considera menos atraentes, algo extraordinário acontece. Você para de precisar da aprovação externa porque desenvolveu uma fonte interna de validação. Mas essa transformação requer uma mudança fundamental na forma como você define sucesso. A sociedade define sucesso em termos de reconhecimento externo, dinheiro, status, popularidade, aprovação. A mente liberta define sucesso em termos de alinhamento interno, autenticidade, integridade, crescimento pessoal, contribuição significativa. Arthur Schopenhauer ofereceu uma estratégia prática para essa transição quando escreveu sobre a importância da solidão. Não a solidão como fuga da sociedade, mas a solidão como espaço para desenvolver uma relação genuína consigo mesmo. Ele percebeu que a maioria das pessoas tem tanto medo de ficar sozinha com seus próprios pensamentos que preenchem cada momento com distrações sociais. A verdadeira liberdade intelectual requer períodos regulares de isolamento deliberado, não para se tornar antissocial, mas para desenvolver a capacidade de pensar independentemente. É como exercitar um músculo. Você precisa criar resistência para desenvolver força. Isso significa estabelecer limites claros entre seu mundo interno e as pressões externas. Significa criar espaços físicos e temporais onde você pode explorar ideias sem medo de julgamento. Significa desenvolver a disciplina de questionar suas próprias crenças antes de questionar as crenças dos outros. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu algo profundo sobre a natureza da liberdade humana. Mesmo nas circunstâncias mais opressivas, sempre mantemos a liberdade de escolher nossa atitude. Ninguém pode forçá-lo a pensar de uma determinada maneira. Eles podem punir você por expressar certos pensamentos, mas não podem controlar os próprios pensamentos. Essa realização é simultaneamente libertadora
e aterrorizante. Libertadora porque significa que você sempre tem escolha. Aterrorizante porque significa que você é totalmente responsável por suas escolhas. A estratégia mais poderosa para desenvolver independência intelectual é o que os filósofos chamam de dúvida metódica, o processo de questionar sistematicamente tudo o que você acredita ser verdade. Não para se tornar cético sobre tudo, mas para distinguir entre crenças que você escolheu conscientemente e crenças que simplesmente absorveu do ambiente. Isso requer coragem, porque você descobrirá que muitas de suas crenças mais fundamentais não têm base sólida. Elas são simplesmente suposições que você nunca questionou. E questionar essas suposições pode ser psicologicamente desestabilizadora. Mas aqui está o segredo que os grandes pensadores da história descobriram. A desestabilização temporária é o preço da liberdade permanente. Você tem que estar disposto a se sentir perdido por um tempo para encontrar seu próprio caminho. E quando você encontra esse caminho, quando desenvolve a capacidade de pensar independentemente, de confiar em seu próprio julgamento, de valorizar a verdade mais do que a popularidade, algo extraordinário acontece. Você não apenas se liberta da prisão da conformidade, você se torna um farol para outros que ainda estão presos. Porque a verdadeira rebelião não é apenas pessoal, ela é contagiosa. E isso nos leva à realização mais poderosa de todas. Aqui está a verdade que mudará para sempre a forma como vê sua relação com a sociedade. Você não é vítima da conformidade social. Você é seu co-criador. E essa realização não é uma condenação. É a chave para sua libertação definitiva. Toda vez que você escolhe o silêncio em vez da verdade, toda vez que você sorri quando deveria questionar, toda vez que você concorda quando deveria discordar, você não está apenas se protegendo da rejeição social, você está ativamente construindo o sistema que oprime o pensamento independente. Você é simultaneamente prisioneiro e carcereiro, vítima e perpetrador, oprimido e opressor. Mas essa realização contém dentro de si o poder de transformação mais radical possível. Porque, se você tem o poder de criar a prisão, você também tem o poder de destruí-la. Jean-Paul Sartre chamou isso de má-fé, a tendência humana de fingir que não temos escolha quando, na verdade, estamos constantemente escolhendo. Fingimos que a conformidade é inevitável, que a pressão social é irresistível, que não temos alternativa senão seguir o rebanho. Mas isso é uma mentira que contamos para nós mesmos para evitar a responsabilidade aterrorizante da liberdade genuína. A verdade é que cada momento de sua vida é uma escolha entre autenticidade e conformidade, entre coragem e covardia, entre crescimento e estagnação. E a sociedade não pode fazer essa escolha por você, apenas você pode. Quando você realmente compreende isso, quando você aceita totalmente sua responsabilidade na criação de sua própria prisão, algo extraordinário acontece. Você percebe que tem o poder de se libertar a qualquer momento. Não através de uma revolução externa, não através de mudanças nas leis ou nas instituições, mas através de uma decisão simples e radical de parar de participar do jogo da conformidade. Mas aqui é onde a coisa fica verdadeiramente revolucionária. Quando você para de buscar aprovação social, você não se torna antissocial, você se torna genuinamente social pela primeira vez. Porque agora você pode se relacionar com as pessoas como elas realmente são, não como você precisa que elas sejam para validar sua identidade.
Quando você para de ter medo da rejeição, você pode finalmente oferecer às pessoas algo que elas raramente recebem: honestidade genuína. E embora isso possa inicialmente causar desconforto, eventualmente cria conexões mais profundas do que qualquer relacionamento baseado em conformidade mútua. Carl Jung percebeu que quando você integra a sua sombra, quando você aceita e abraça os aspectos de si mesmo que a sociedade considera inaceitáveis, você não se torna mais perigoso para a sociedade. Você se torna menos perigoso. Porque agora você está agindo a partir de consciência em vez de compulsão, de escolha em vez de reação, de autenticidade em vez de repressão. As pessoas mais perigosas para a sociedade não são aquelas que pensam diferente, são aquelas que reprimem seus pensamentos diferentes até que eles explodam de forma destrutiva. São aquelas que seguem ordens sem questionar, que obedecem à autoridade sem pensar, que sacrificam sua humanidade individual no altar da aceitação coletiva. A história está repleta de exemplos de sociedades que colapsaram não porque tinham muitos pensadores independentes, mas porque tinham muito poucos. Porque quando uma sociedade inteira para de questionar suas suposições fundamentais, ela perde a capacidade de se adaptar a mudanças, de resolver novos problemas, de evoluir diante de desafios. E aqui está a ironia final. A sociedade precisa de pensadores independentes para sobreviver, mas pune sistematicamente qualquer um que ousa pensar independentemente. É como um organismo que ataca seu próprio sistema imunológico. Eventualmente, ele se destrói. Mas você não precisa esperar que a sociedade mude para começar a viver autenticamente. Você pode começar agora, neste momento, com uma decisão simples: parar de mentir para si mesmo sobre quem você realmente é e o que você realmente pensa. Isso não significa se tornar cruel ou insensível. Significa se tornar honesto e corajoso. Significa expressar suas verdades de forma respeitosa, mas firme. Significa defender seus valores, mesmo quando isso é inconveniente. Significa escolher relacionamentos baseados em autenticidade mútua em vez de conveniência social. E quando você faz isso, quando você finalmente para de tentar ser quem os outros querem que você seja e começa a ser quem você realmente é, você descobre algo surpreendente. Você não está sozinho. Existem milhões de outras pessoas que estão cansadas de fingir, cansadas de se conformar, cansadas de viver vidas que não são suas. Elas estão esperando por alguém que tenha a coragem de ser autêntico primeiro, para que elas possam ter permissão para fazer o mesmo. Elas estão esperando por um exemplo de que é possível viver de forma diferente, pensar de forma diferente, ser diferente, e não apenas sobreviver, mas prosperar. Você pode ser essa pessoa. Você pode ser o catalisador que permite que outros se libertem de suas próprias prisões. Você pode ser a prova viva de que a autenticidade não é apenas possível, ela é a única forma de vida que vale a pena. Porque no final, a sociedade não odeia quem pensa diferente. A sociedade tem medo de quem pensa diferente. Medo de que eles estejam certos. Medo de que a vida possa ser vivida de forma mais autêntica, mais livre, mais livre. E esse medo é justificado. Porque quando você para de participar da ilusão coletiva da conformidade, você se torna uma ameaça existencial para tudo o que é falso, superficial e inautêntico no mundo. Você se torna uma força da natureza. Você se torna imparável. Você se torna livre. E a liberdade, como descobriram todos os grandes pensadores da história, é contagiosa. A pergunta não é se você tem coragem para pensar diferente. A pergunta é: você tem coragem para parar de fingir que não pensa diferente? Sua resposta a essa pergunta determinará não apenas o curso de sua vida, mas o tipo de mundo que deixará para as próximas gerações. Escolha sabiamente.
O futuro da humanidade pode depender disso.